Bom dia. Abra comigo sua Bíblia no livro de Josué. No capítulo 17. Para quem não sabe, nós estamos numa série de mensagens estudando este livro e os seus acontecimentos. E hoje nós vamos conversar um pouco desse segundo momento do livro de Josué. Capítulo 17, a gente vai começar a ler a partir do verso 14. Josué 17, a partir do verso 14. Diz assim: Os descendentes de José disseram então a Josué: Por que nos deste apenas um quinhão, uma porção de herança? Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Respondeu Josué: Se vocês são tão numerosos e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta, limpem um terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: Os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem nas planícies possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Seã e seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Isso aí. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são numerosos e poderosos, vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês até os limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferros e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Vamos continuar ainda um pouquinho no capítulo 18. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Vou ler de novo. Os descendentes de José disseram então a Josué: Por que nos deste apenas um quinhão, uma porção de herança? Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Respondeu Josué: Se vocês são tão numerosos e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem nas florestas, limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: Os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem nas planícies possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Seã e seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Foi isso aí. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são numerosos e poderosos. Vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês até os limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes deu? Vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos, baixe sua cabeça, se assim você quiser. E vamos juntos clamar por entendimento. Pai querido,
recebemos como um presente a tua palavra, recebemos como presente as histórias dos personagens que viveram pela fé. Mas precisamos do entendimento do teu Santo Espírito. Não para apenas acumular informações bíblicas, mas para que a tua palavra chegue aos nossos corações e encontre um terreno fértil. Fale conosco nessa manhã, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Quando eu morei no interior, eu morava num condomínio que possuía algumas atividades de equitação e hipismo. Então, em frente à minha casa tinha um campo com os obstáculos para saltos e coisas do tipo. E no fim da rua tinha uma cocheira com algumas baias onde ficavam cavalos. Inclusive eu tinha uma cachorra que vivia correndo atrás dos cavalos. A gente teve que dar porque os cavalos assustavam e as pessoas caíam do cavalo. Isso não era legal. E a gente teve que dar essa cachorra. E tinha uma moça que morava nesse condomínio que fazia aulas de hipismo. Ela tinha até algum talento, ela competia. E, enfim, ela gostava muito. O sonho dela era fazer isso, quem sabe, de tempo integral. E o pai dela deu um cavalo para ela. Um cavalo lindíssimo. Só que o pai achou muito caro manter esse cavalo lá no condomínio. E ele achou um aras do lado de fora do condomínio. Muito próximo, coisa de 1 quilômetro, 2 no máximo. E ela tinha que ir para esse aras para fazer uso do cavalo, né? Para treinar, para saltar, enfim, fazer as coisas que alguém que anda a cavalo faz. Mas essa moça e a sua mãe consideravam que esse trabalho era um trabalho que não era legal. Sabe por quê? Porque um presente não deveria trazer problemas. O presente deveria trazer solução. O cavalo não era o suficiente. O cavalo que aparentemente era um sonho para ela, não era bom o suficiente porque não estava na rua dela. Estava do lado de fora do condomínio. Isso era um trabalho desnecessário, ou um trabalho que não era muito legal. Moral da história, sabe o que aconteceu com o cavalo? Ficou parado. O pai teve que doar esse cavalo. E ela perdeu a oportunidade de desfrutar desse presente, porque ele era um presente que consigo vinha um trabalho desagradável. A gente vive numa sociedade utilitarista, ou seja, tudo aquilo que não promove bem-estar, prazer imediato, em outras palavras, felicidade, deve ser abandonado, deve ser deixado. Vivemos num mundo projetado para eliminar o esforço desnecessário ou o esforço desagradável. Então, você não anda uma escada, um lance de escadas imenso, você anda de escada rolante. Você tem carro, tudo no mundo é projetado para evitar transtorno, dor de cabeça. Aliás, você dá um presente para alguém que, junto com o presente, vem um trabalho, é quase uma indelicadeza. Você nunca chegou para alguém e falou assim, olha, comprei um vestido lindo para você, está lá na loja, por que você não vai buscar? Porque nós temos na nossa cabeça que o presente não pode trazer consigo trabalho, dor de cabeça. E essa é a sociedade que a gente vive. Uma sociedade que espera de qualquer presente, de qualquer gesto gracioso, apenas conforto, apenas prazer, apenas entretenimento. Por que eu estou falando isso? Porque um dos problemas da nossa espiritualidade medíocre é que a gente acha que o presente que nós recebemos de Deus não pode trazer trabalho. Na verdade, Deus nos presenteou
para agora a gente simplesmente se divertir. A gente faz uma leitura equivocada das palavras de Jesus quando ele fala que a gente deve ser criança. Eu acho que o pessoal pensa o seguinte: agora que Deus me salvou, Jesus me libertou, para quê? Para que agora eu possa viver do jeito que eu quiser e um dia ainda ser promovido. Gera uma espiritualidade medíocre, uma espiritualidade escapista, porque fica sempre esperando o dia que a gente vai ser promovido, o dia que a gente vai para o céu. E a gente perde de vista um dos elementos mais importantes e essenciais para a nossa espiritualidade. E antes de entrar propriamente dito nesse ponto, vamos recapitular um pouquinho do que a gente tem visto com a história de Josué. Para isso eu preciso voltar até pouco antes ainda do livro de Josué. Vamos lá para Abraão. Abraão, na época ainda Abrão, é chamado por Deus para quê? Para ser pai de uma nação. E essa nação vai fazer o quê? Vai abençoar todos os povos da terra. Esse é o chamado de Abrão, esse é o propósito desse povo. Qual que é o propósito desse povo? Abençoar todas as outras nações. Deus está, através deste povo, querendo reconciliar-se com a humanidade. Ok? Sim? Então, a partir de Abrão, depois Abraão, vem esse povo de Israel, povo que passa um bom tempo no Egito, e aí Deus levanta um homem chamado Moisés, que liberta esse povo de lá, e aí esse povo passa por uma série de desafios, atravessa o Mar Vermelho, vai para o deserto, e num determinado momento Moisés chega e fala assim: olha, existe uma terra prometida para a gente, existe uma promessa de Deus que é real, vai se cumprir, faz parte do propósito dele, faz parte do plano dele de redenção da humanidade, que haja uma nação, e essa nação possui um território, e essa é a terra de Canaã. Ele já prometeu isso para Abraão, pai de vocês. Na época, a gente até leu lá em Gênesis no domingo passado, Deus falou: olha, daqui a 400 anos, o povo que você vai gerar vai voltar para essa terra. Até lá, a minha ira já vai ter se acendido contra os cananeus. Por enquanto, eu estou tolerando eles. Mas vai chegar no momento que eu vou enviar o meu povo com dois objetivos. Primeiro, purificar aquela terra. E também, seria na verdade uma faca de dois gumes, é um povo que vai ser juízo sobre essa nação, que é uma nação pagã, uma nação que está corrompendo esse mundo, uma nação que representa o que há de pior, e eu vou enviá-los para esse propósito. E aí nós falamos um pouquinho também no domingo passado quem eram esses povos. Um texto de Levíticos, quando Deus diz: olha, vocês têm que ser santos porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou santo, ele explica o porquê e o que está acontecendo. Ele está dizendo: olha, eu não quero saber de vocês sacrificando os filhos de vocês para Moloque, ou seja, que era uma divindade cananeia, e era assim que eles cultuavam. Era esse tipo de civilização, era um corpo em decomposição, que estava contaminando os outros povos. Por isso Deus não queria que o seu povo ficasse com aquele povo. Ok? Então até faço questão de repetir o que eu falei domingo passado. Não houve um genocídio, uma limpeza étnica. Até porque Raabe foi assimilada, os gibeonitas foram assimilados, porque Deus está atrás de um povo que não seja apenas nominalmente seu, mas de um povo que tem um coração inclinado a obediência e a submissão e a sujeição aos propósitos e à vontade desse Deus. Ok até aqui? Então, beleza. Aí está lá Moisés no deserto e ele pede para que reúnam-se 12 representantes das 12 tribos e eles façam uma missão de reconhecimento na terra de Canaã. E dos 12 que foram, 10 falam o seguinte: não dá. Eles são gigantes, eles são enormes,
As cidades são fortificadas, não vai dar para a gente entrar nessa terra. Ô Moisés, que papo é esse? Você tirou a gente do Egito para morrer agora nessa missão suicida? Alguns imbecis, nesse caso, eles até cogitam voltar para o Egito. Aliás, parênteses. Na vida comunitária, a vida comunitária ela é uma jornada, né? Esse negócio de que eu me converti e pronto, agora é só eu manter, isso não existe, tá? Isso daí é algum outro tipo de espiritualidade. Espiritualidade cristã é espiritualidade de aperfeiçoamento. E a gente vai voltar a falar um pouco sobre isso. Mas, pegando esse gancho do Egito, é muito comum ver que às vezes as pessoas saem do Egito, e às vezes o Egito não é só o mundo não, tá? Às vezes o Egito é uma igreja que atrapalha todas as ideias da pessoa. As pessoas saem do Egito, mas o Egito não sai delas. E quando a gente quer viver uma comunhão verdadeira e plena, as pessoas não, mas o Egito ficou para trás graças a Deus. A gente está em direção à terra prometida, a gente está em direção à plenitude, ao reino de Deus. E é o que acontece nesse caso. O povo fica reclamando com Moisés, seria melhor ter ficado no Egito e tal. Consequência disso, castigo para o povo. Essa geração ia morrer no deserto. Os filhos dessa geração aprenderam a lição com o erro dos pais. Por isso que esse refrão é repetido constantemente. Tenham força e coragem. Não se assustem com o que os olhos de vocês vão ver, porque vai ser o Deus de Israel, Javé, ou Yavé, como você preferir, será o Deus que vai ganhar a guerra por vocês, que vai lutar por vocês. Cenas fantásticas como a queda dos muros de Jericó, não é simplesmente para retratar algo absurdo ou impossível da gente acreditar, mas é para retratar que quem está vencendo aquela guerra para aquele povo não é um povo. Porque aquele povo não era um povo guerreiro, era um povo nômade, pastoril. Quem está vencendo a guerra é o Senhor, o Deus deles. É algo impossível para os povos da antiguidade que liam essas histórias, entendiam o absurdo que estava aqui, que não era nem as muralhas explodirem, o absurdo era um povo como esse ser tão bem-sucedido nos seus empreendimentos militares. Então, essa geração aprende a lição, Moisés morre, passa o bastão para Josué, começam essa peregrinação de entrada na terra prometida. Então, atravessam o Rio Jordão, uma série de elementos simbólicos muito bonitos no começo do texto. Aí tem também a história que a gente já viu, onde os espiões têm com Raabe os protege, pede em troca depois a misericórdia para com ela e sua família. Depois tem uma cena muito bonita, e o texto de Josué faz questão de o tempo todo relacionar Josué com Moisés. Situações muito semelhantes, como, por exemplo, no momento quando ele está avistando a terra e aparece um sujeito estranho. Ele fala, quem é você? Eu sou comandante dos exércitos do Senhor. Ele fala, você está a meu favor ou você está a favor do meu inimigo? Eu não estou a favor de ninguém. Eu acho essa resposta fantástica. É como se ele dissesse, eu estou aqui para obedecer ordens e o meu lado é o lado do Senhor, eu tenho um lado da história. O meu problema não é entre povos, não é uma rixa política. Estou aqui para cumprir, para fazer valer a vontade e os planos desse Deus que tem um plano para essa história de redenção da humanidade. O povo faz o cerco, tocam as trombetas, as muralhas caem, eles entram, dominam, passa a faca em todo mundo. E aí, Josué, claro, fala, olha, eu não quero que vocês tomem para vocês tesouros consagrados. E aí, um sujeito chamado Acã faz exatamente isso. E aí o povo começa a perder suas batalhas, porque o povo está contaminado com o pecado desse sujeito. Interessantíssimo para quem acha que
o texto de Josué é um texto xenofóbico, isso vai completamente na contramão, porque ele elogia cananeus como Raabe e como os gibeonitas e faz uma crítica aos israelitas como Acã. E aí depois a gente teve a história dos gibeonitas, que foram aqueles caras que enganaram Josué, falaram que eram de uma terra distante, fizeram ele jurar, olha, jura que você não vai atacar a gente. E depois Josué descobre que eles eram vizinhos. E ele fala, por que você mentiu pra gente? Porque a gente teme o Deus de vocês. E eles são poupados e falam assim, ó, tudo bem, então agora vocês vão ser escravos de nós. Tudo bem, não tem problema, façam o que vocês quiserem, nós estamos aqui para servir. Coração à disposição do Senhor. E o que acontece depois? E é o gancho para essa história que a gente acabou de ler. Peço desculpas pela retrospectiva, mas vejo que tem pessoas aqui que não vieram nos outros domingos, então acho importante situar para saber do que a gente está falando. E aí o que acontece? Os gibeonitas, eles são assimilados pelo povo, agora estão debaixo da proteção de Israel. E aí a confederação dos reis cananeus fala o seguinte, vamos descer a porrada nos gibeonitas. E aí eles atacam os gibeonitas, 5 reis cananeus, os gibeonitas chamam Josué, Josué vem. É interessante porque isso gera um pretexto para pegar 5 de uma vez. Deus fala, Josué, vai para cima que eu estou com você. E aí o povo de Israel vence e a terra de Canaã é conquistada. Só que ela é conquistada num nível político. Assim, as principais cidades são conquistadas. Os principais reis são derrubados. Por exemplo, você vê a ocupação no Iraque, tiraram Saddam Hussein, mas isso é uma coisa. Agora, conquistar plenamente a terra já é um outro movimento. Então, a partir desse momento, até tem uma fala uma fala bonita do próprio redator, no fim do capítulo 11, diz o seguinte, foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo entre as tribos, e a terra teve descanso da guerra. Primeira parte do livro, fechou, a terra foi conquistada, ok? Próxima parte, aparentemente não tão interessante ou não tão repleta de histórias fantásticas e conquistas, porque agora vem a divisão das terras, vem a administração desse território que foi conquistado. Mas aí que se engana quem pensa que não há histórias interessantes e não haja lições a serem aprendidas aqui. Temos, por exemplo, essa passagem que a gente acabou de ler. Olha o que está acontecendo. Josué está distribuindo, e aí chegam os descendentes de José, que, na verdade, representam aí as tribos de Manassés e Efraim. Olha, Josué, a terra que você deu para a gente é muito pequena. Não serve. Esse presente não é bom o bastante para mim. Não resolve o meu problema. Eu tenho um grande problema, porque eu tenho um povo numeroso. E aí? Como é que a gente vai resolver? E Josué tranquilamente diz, olha, vocês de fato são um povo numeroso. E se aqui não é bom o suficiente, vocês podem subir para as montanhas e vocês começam a limpeza da terra, vai para as florestas. Mas lá tem os cananeus que ainda vivem. E eles têm carros de ferro, eles são muito fortes. E Josué fala, olha, o presente está dado, mas com ele, de fato, vem bastante trabalho. E esse trabalho, vocês serão bem-sucedidos, se apenas confiarem no Senhor.
Sejam fortes e corajosos. A gente, no primeiro dia dessa série, eu gastei um bom tempo com vocês esmiuçando esse termo coragem no texto bíblico, especialmente no Antigo Testamento. Termo que é usado, é o mesmo termo que é usado para endurecer o coração do faraó. A gente pensa muito no ato heróico, num herói destemido, alguém que não tem medo e por isso conquista tudo. Mas o termo tem mais a ver com a capacidade do sujeito de ignorar o medo que existe e que é real. Nós, por acreditarmos que deveríamos ser destemidos, muitas vezes a gente também não toma para nós essa missão corajosa, porque achamos que, bom, para eu ser corajoso eu não posso sentir medo. Se eu ainda sinto medo é porque eu não sou corajoso. E quando a gente entende melhor o texto que tem a ver com esse endurecimento do coração, uma certa insensibilidade, olha, seja insensível agora para você mesmo. Ignore o que você está sentindo. Não tome decisões com base no medo. Não tome decisões com base nas suas preocupações. Não tome decisão com base na sua ansiedade. Tome decisões e ande com base nas promessas do Senhor. E se Ele prometeu essa terra para vocês, ela já é de vocês. Mas vocês vão ter que trabalhar. Olha como a gente terminou a nossa leitura no capítulo 18, no verso 3. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, Deus dos seus antepassados, lhes deu? E eu não consigo ler esse texto e não pensar em nós. Como o próprio livro de Hebreus vai destacar, existe uma relação de projeção e sombra entre o Antigo Testamento e o Novo. Para começar, existe no Novo Testamento um outro Josué. Contei isso para vocês. Jesus e Josué é o mesmo nome. É que a transliteração que chegou até nós, sobre o nome de Jesus, a fonética muda, mas é o mesmo nome. Tanto que era um nome muito comum na época de Jesus, porque era o nome daquele que conduziu o povo do deserto à promessa de Deus. E Jesus, não é para menos, tem o mesmo papel. Jesus conduz o homem preso aos seus ídolos, preso ao seu pecado e às suas transgressões, a essa terra prometida, a esse reino prometido, onde o Senhor, o soberano, é Jesus Cristo, nosso mestre. Temos consciência em Cristo de que existe um território a ser conquistado, que não é um território geográfico, mas é um território do coração. É um jeito de viver. O ser humano é o grande desafio de Deus. Mas naquela época precisou começar com uma nação, precisou começar com um território geográfico, para que hoje a gente entendesse que o grande desafio é a transformação do coração duro que você e eu temos para um coração quebrantado, um coração submisso, um coração que confia nas promessas que Deus fez. E quando eu leio esse texto, me vem muito à mente a nossa situação. Porque assim, nós cristãos, nós vivemos um movimento pendular. Ou a gente vive pela meritocracia, fazendo boas obras, sendo uma boa pessoa, para merecer, para conquistar o favor de Deus. Ou
a gente vai para um outro extremo, que é aquilo que o Bonhoeffer chama de graça barata. É uma graça que redime o pecado. Outro dia, ouvi uma comparação, o pessoal gosta de escandalizar, assim, né? Porque o bom samaritano seria hoje como um travesti. Seria hoje como um travesti, entendeu? E a pessoa fala isso no intuito de você, ainda que ela não diga com essas palavras, no intuito de você falar assim, até que não é tão errado assim se travestir. E aí que mora a cilada. Porque não tem nada a ver essa comparação, ela é muito ruim, tá? Eles eram inimigos políticos, religiosos. Talvez se comparasse evangélicos e católicos fizesse mais sentido. O samaritano é aquele que ele pertencia ao Reino do Norte, foi conquistado pelos assírios, e nessa conquista ele acabou assimilando elementos das outras culturas. Então tinha um sincretismo, era o cara que não é puro sangue. O travesti hoje seria o travesti ontem, entendeu? O escândalo com isso não tem nada a ver essa comparação. Nada a ver. A graça barata diz que ser travesti é ok. Não, Deus já resolveu isso. Isso não importa. Não, o seu pecado, tudo bem, Deus já resolveu. Afinal de contas, todos nós somos pecadores. Aquela clássica também que a gente costuma repetir, não, claro, eu sou imperfeito, né? Todos somos imperfeitos. E a gente acaba se contentando com isso. A gente acaba se contentando só com essa primeira parte do território, sabe? Ah não, Jesus morreu por mim, eu aceito, eu creio, acredito. Só que nós esquecemos que no processo de salvação, que a teologia gosta de dividir em 3 momentos, que é a justificação, a santificação e a glorificação, a gente esquece que nesse processo, se nós não conseguimos ter nenhum tipo de participação na justificação e na glorificação, na santificação, a nossa participação é fundamental. Vocês lembram de Pedro, da Bíblia? Vocês lembram o que ele fez um pouco antes da crucificação? Ele negou Jesus Cristo. E depois que Jesus ressuscita e tem com ele, Jesus restaura a relação com ele. E o que Jesus pergunta para ele? Pedro, você? E ele diz, Senhor, eu te amo. Ótimo. Então, cuide das minhas ovelhas. O perdão e a restauração que há em Cristo traz consigo um novo trabalho. Enquanto nós não tivermos consciência disso, a nossa espiritualidade vai ser medíocre. A nossa espiritualidade não vai corresponder à expectativa do nosso Deus, porque nós vamos viver escravos dos nossos ídolos, achando que a coisa mais importante da minha vida é a minha carreira, achando que a coisa mais importante da minha vida é a minha família. Não é! Não é! A coisa mais importante na vida do seguidor de Jesus é o Mestre. Se você não consegue se submeter totalmente ao senhorio desse Cristo, desse Messias, você não consegue segui-lo. Você não consegue ser um discípulo. Você consegue sim ser um frequentador de igreja. Ou nem isso. Tem gente que vai só de vez em quando. Sim, é tudo pela graça.
Sim, o reino de Deus não poderia ser conquistado por nós. Nós não tínhamos como pagar o preço. Jesus fez isso. Jesus pagou o preço. Mas agora tem muito, mas muito trabalho. A começar do seu próprio coração. Você precisa, da mesma forma que o povo de Israel, purificar essa terra. Eliminar os ídolos. Eliminar os relacionamentos tóxicos da sua vida. Aquelas amizades que você acha que são muito boas porque você se diverte com elas, mas na verdade são pessoas que puxam você para baixo. São pessoas que no íntimo ridicularizam a sua fé. São pessoas que acham que o seu compromisso com Cristo é meio idiota, ainda que elas não falem na sua cara. Pessoas que acreditam que o seu compromisso com Cristo é exagerado. Ah não, tá, mano, você não precisa ir todo domingo na igreja. Você não precisa... Não, mas pô, primeiro lugar, Deus quer que você cuide da sua família. Não sei. Acho que em primeiro lugar, Deus quer que eu me submeta ao chamado. Se tem um negócio que Jesus tem birra, é com família. Pode ver. Com a dele e com a dos outros. Ah, não, Jesus, deixa eu ir lá, mas eu preciso falar com a minha... Ah, amigão, se você põe a mão no arado e olha para trás, desculpa, o reino não é para você. Se você não é capaz de fazer os sacrifícios mais difíceis, como o meu pai fez, que sacrificou o próprio filho pelos seus inimigos. Desculpa, a gente não está falando da mesma coisa. O processo de santificação é um processo difícil. A graça, a salvação é um presente educativo. Não veio para facilitar a sua vida. É aquele presente chato que sua avó te dá. Porque ela acha que vai ser muito legal para você. Mas não é aquele presente que você quer, que vai só trazer diversão. Está na hora da gente viver uma jornada de santificação. E essa jornada necessita de força. Necessita de coragem. E a coragem é a capacidade de você ignorar os teus sentimentos mais profundos. Jesus quer que você confie mais nele do que no seu próprio coração. Não, mas eu sinto que... Não, cara, não confia no que você está sentindo. Confia na palavra dele. Não, mas eu sinto que é para fazer isso. Confere. Vê se faz sentido, se está em sintonia com os mandamentos dele. Aliás, um outro grande problema. A gente não conhece a palavra dele. Então, como a gente não conhece, a gente fica refém do quê? Do sentimentalismo. Bonhoeffer também, num outro livro, diz o seguinte: o nosso Deus não é um Deus de emoções, é um Deus de verdade. O coração é enganoso. Não confia no teu coração, não confia naquilo que parece politicamente correto aos teus ouvidos, a melhor coisa a ser feita. Confie na palavra dele, e a palavra dele é radical. E nós, da mesma maneira, estamos numa situação semelhante ao povo de Israel. Ganhamos um presente extremamente precioso. A promessa se cumpriu. Não há mais obstáculos entre nós e o nosso Deus, mas existe sim muito trabalho. Existe sim muito trabalho pela frente, e é o trabalho da santificação, da sua... E o que significa santificar? Separação. Não adianta você vir na igreja de domingo, sendo que os seus valores são mundanos. Não adianta. Se você vem aqui, nossa, eu concordo com tudo, mas na hora de tomar uma decisão,
o fator primordial ou o fator fundamental é o seu sonho de ser bem-sucedido, se você não trabalha para a glória de Deus, e você pode ser bem-sucedido, mas desde que você faça isso para glorificá-lo. Se você não ama o seu filho para a glória de Deus, se você não cuida dele como responsabilidade diante de Deus, mas você cuida dele como o seu Deus, está tudo errado. Se é ele quem diz para você como que a casa vai funcionar, complicado. Não é assim que funciona. Temos uma responsabilidade diante do nosso Pai. E um dos próximos domingos eu vou voltar nesse ponto. Temos uma responsabilidade diante de Deus com o presente que recebemos. Não podemos virar as costas para a responsabilidade que vem com a graça. A responsabilidade da transformação do nosso coração. E a transformação do nosso coração, sim, vem com uma decisão da nossa parte. Você precisa abandonar o rancor. Você precisa abandonar a inveja. Você precisa abandonar a sua carência e a sua necessidade de ser aprovado por todos. Você precisa ter um Senhor na sua vida. E aí cabe um esclarecimento desse termo, porque no nosso contexto, a palavra Senhor é um pronome de tratamento. É respeito. O senhor quer sentar aqui? O senhor aceita isso ou aquilo? Só que o Kyrios, que é a palavra no grego, tem a ver com a ideia de soberano, dono daquilo. Cristo é dono da sua vida? Ele é o dono da sua vida? Não precisa responder. Responde para você mesmo, mas seja sincero. Pô, mas aí é muito difícil. Tudo que eu fizer eu tenho que fazer pensando nele? Tudo? Os amigos que eu vou escolher, eu escolho pensando nele? O trabalho, o jeito como eu vou trabalhar, eu preciso trabalhar pensando nele? Uhum. A minha relação com a minha família tem que ser baseada no que ele diz? Sim. Jesus não quer algumas áreas da sua vida, aquelas que você concorda em entregar, sabe? Convenientemente. Ele quer tudo. Vocês lembram do encontro de Jesus com o jovem rico? Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Primeiro que ele já começa bom, ele fala, bom, cara, começou errado. Bom é só Deus. Você nem me conhece, já está falando que eu sou o bom. Não é bom que começa assim. Aí ele diz, você cumpre os mandamentos todos. Desde a minha adolescência. A minha moral, a minha ética é irrepreensível. Minha ética e minha moral, ninguém pode levantar um dedo para falar qualquer coisa que seja. E Jesus dá o headshot, o tiro na cabeça. Ok, então, perfeito. Antes tem uma coisa. Pega toda a sua fortuna, todos os seus bens, venda-os, dê aos pobres, conquiste um tesouro nos céus, com essas relações, aprenda a generosidade, e depois vem e me segue. A gente pode achar que é um texto que está falando sobre distribuição de renda, igualdade. Não é sobre isso, tá? Jesus está falando sobre tesouros no coração. E o tesouro daquele jovem ficou evidente, era a sua riqueza.
E Jesus pediu aquele ídolo dele, me dá isso daqui. E como que você me dá? Dando aos pobres, a quem não tem. Então dá para mim e depois me segue. Me confia o seu ídolo mais precioso. Nessa passagem fica evidente que a jornada do povo cristão, dos seguidores de Jesus, da igreja, não é uma jornada de aperfeiçoamento moral, porque você consegue controlar isso, você consegue controlar como as pessoas te percebem. É só você ficar postando um monte de frase bonita no Instagram, no Facebook, você vai controlando a opinião pública. Do mesmo jeito que controlam a sua sobre os artistas famosos. Você acha que aquela pessoa é maravilhosa porque ela adotou uma criança na África. Isso é marketing. Isso é marketing. Estou dizendo que não haja sentimentos. Pode haver, mas isso tudo é irrelevante para essa caminhada. Porque não é uma caminhada de você se tornar uma boa pessoa. É uma caminhada de você morrer para você mesmo. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e venha. Se você ainda não entendeu que a jornada com Cristo é uma jornada de sacrifício, eu devo te lembrar. Não é sobre você ser feliz, não é sobre você realizar os teus sonhos. É sobre você servir a um mestre, muito mais importante que você, que te deu um presente tão valioso, tão especial, que esse presente te constrange a uma mudança existencial. Eu mudo tudo, eu mudo os meus valores, eu mudo os meus gostos. Eu mudo minha preferência musical. Porque tem coisa que é do capeta, mas é muito ruim. Começa a ouvir música boa. Muda, lógico que muda. Eu creio nisso. Santificação é um processo fundamental na nossa salvação. Não é sobre você conquistar a salvação, ela já foi conquistada, você já foi justificado. Mas se você não faz nada com esse presente, quem perde é você. Quem deixa de usá-lo, quem vai deixar o cavalo parado, sem viver o seu sonho, só porque vai dar um trabalho, andar uns 2 quilômetros, vai perder o cavalo, vai perder. Ah, você está falando que vai perder a salvação? Não estou entrando nesse mérito. Estou falando que você vai perder a oportunidade de viver o reino hoje, aqui. E isso, eu particularmente não estou disposto a perder. Já que é para viver a vida para Ele, eu não quero viver 10%, eu não quero viver 30%. Porque se é para viver só isso, eu prefiro viver no mundo. Vivendo só para mim. Para que eu vou enganar, vir aqui e fingir que eu sou uma coisa que na verdade eu não sou? Melhor eu ficar lá. Aliás, a própria palavra diz que Deus vomita o morno, né? Olha que interessante, a gente já está indo na conclusão, mas olha que interessante, porque um pouco antes, no capítulo 14, o redator de Josué apresenta uma história modelo para entender como que o povo deveria se relacionar com esse processo de conquista. E aí ele conta a história de um cara chamado Caleb. Vocês lembram quem foi Caleb? Caleb foi um dos 12 que foi mandado por Josué para fazer a missão de reconhecimento. Ele e Josué foram os únicos que falaram, se Deus está com a gente, essa terra já é nossa. Por isso que Caleb e Josué, daquela geração, foram os únicos que puderam de fato conhecer a promessa de Deus, pisar nela. E Caleb ainda estava vivo. E olha que interessante,
Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade e ainda estou forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois foi ele inteiramente fiel ao Deus de Israel. Hebrom era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Lá na frente, numa das cartas de Paulo, que inclusive a gente teve privilégio de estudar, aqui. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Assim, meus amados, como vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação, desenvolvam, ponham em prática a salvação de vocês. Não viva a graça barata. A graça que diz que o pecado está tudo bem. Não, está tudo bem o trabalho tirar a sua paz. Não, está tudo bem você viver para o seu filho, ou viver para os seus sonhos. Não, está tudo bem, porque Jesus já morreu por todos esses pecados. Se você pensa assim, você não tomou posse do reino que Deus te prometeu. Tome posse dele. Se você não tomou até agora, tome hoje. Aceite o preço que você vai pagar ao tomar, porque se você tomar essa posse, você vai abrir mão de coisas que o mundo diz que são essenciais. E você não pode viver sem elas. Caminhada com Cristo gera transformação de vida, mais do que atitudes, de vida. Você começa a ver valor
naquilo que antes você não via. E as coisas que você via muito valor antes, hoje você já não vê mais. Porque quando você nega a si mesmo, quando você morre para suas paixões e desejos, Cristo começa a viver em você, através do Santo Espírito do nosso Deus. Vamos caminhar nessa direção? Vamos? Vamos caminhar na direção da santificação? Vamos, de fato, ser um povo que manifesta a presença física desse Deus nessa terra? Ao invés de simplesmente aderirmos a um projeto religioso? Porque é disso que a palavra de Deus está falando. Amém?